Bom dia, gente. Aqui eu sou Grécia, que estou contando história da minha vida, tanto que o meu canal é Grécia Vale, Vale com dois L, Grécia Vale História da Minha Vida, né? Quem quiser me acompanhar é só escrever, né? Grécia Vale História da Minha Vida, que eu já fiz 13 vídeos e agora já é o 14 vídeo. Então, quem está me acompanhando, eu vou continuar a história. Então, vai entender o que eu estou contando, né? Então, no outro vídeo que eu já falei, eu estava morando em Sucanga, né? Na casa de um pessoal, e quem está me acompanhando já sabe, né, o que eu estou falando, né? Então, depois eu descobri que o pessoal que eu estava na casa deles, eu pagava pensão lá e não sabia que o juiz tinha nomeado a pensão para mim e eles nunca tinham me falado. E recebia em mantimento, que eu tinha encarregado lá na fazenda, ele que resolvia tudo, né? E aí todo mês descontava, ele recebia assim por ano, já recebia uma quantia grande, já ficava um ano pago de pensão. E eu lá trabalhando na casa deles, sendo dona de tudo, assim, de serviço, administrava tudo, eu era como uma governanta lá, e uma empregada no mesmo tempo, né, que eu já falei o que que eu fazia e tudo mais. Quem está me acompanhando, né, já sabe o que eu estou falando. Aí o que que acontece? Quando eu vim em Teoflotone, eu dei de procurar meu advogado e foi que ele falou, né? Que esse seu Zezé, que ele era, o filho dele era extremante nosso lá na fazenda. O filho dele, o nome é Joaquim Cunha, mas já não morava lá mais, já tinha ido embora para Belo Horizonte, que eu já falei sobre a mercearia que ele pôs lá e eu fazia sambas mais samba de doce para poder fornecer eles lá na casa da mãe dele, em Sucanga. Eu fazia e eles mandavam para Belo Horizonte. Eu já contei esse vídeo. Então, continuando. Então, eu vim até o Flotone e aproveitei e procurei meu advogado. Foi aonde meu advogado veio me falar que ele estava querendo tomar 50 alquê de terra lá, porque lá a fazenda ela era muito grande e tinha uma boa parte que era devoluta, né? Então, nessa parte devoluta, ele estava querendo tirar 50 alquê de terra. Aí, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, que eu pagava pensão e tudo lá, aí eu dei de vir embora. Aí meu advogado falou, aí eu falei, eu não vou ficar lá não. Mas era mês de fevereiro, tanto que estava nas férias. Aí os filhos dela estavam lá e tudo, em Sucanga, e, que é um povoadozinho que tem. Aí, com isso, o juiz estava de férias também, o juiz não estava atendendo. Aí eu falei com o advogado que eu ia vir embora, aí ele falou assim, então você vai lá para casa, porque quando o juiz estiver trabalhando, aí você já vê aonde ele nomeia uma pensão, um lugar para você ficar, uma pensão para você ficar. Aí tudo bem, aí eu voltei lá para Sucanga, né? Aí cheguei lá e falei para a dona Lalita, dona Lalita, eu tô indo embora. Aí a dona, mas por que que você vai embora? Mas aqui a gente trata você muito bem e tal. Aí eu peguei e falei assim, dona Lalita, eu trabalho aqui sem parar e não estou sabendo. Eu pago pensão para vocês aqui desde quando eu cheguei e vocês nunca me falou que eu pagava a pensão para vocês e eu pagando pensão e ter empregada, vocês mandam embora, só ficou eu e a Almira para cuidar de tudo aqui. Eu sou dona de tudo aqui para resolver. Eu que eu sou administradora de tudo. Mas nesse tempo eu não falei administradora, não, que eu não sabia, né? Nessa época eu tinha 15 anos. Aí ela, mas para que você vai embora? Aqui, fica aí que nós vamos matricular você, você vai estudar de noite e tal. Eu falei, se estudar? Quando eu falei com a senhora para me botar na escola à noite, a senhora virou para mim e falou que quando a gente quer aprender a ler, a gente aprende até em cima de uma pedra. Por que que agora a senhora quer que eu vou estudar? Não, eu estou indo embora. Aí falei que eu ia embora, assim, deve que era uma sexta-feira ou uma quinta, não sei. Aí eu sei que ia, como os filhos dela estavam de férias, daí daqui de Teoflotone, aí tinha umas colegas que ia passar o fim de semana lá, na casa dela, que é a colega dos meninos, filho dela. Rapaz, já um feito, não era menino mais não.
Aí ela pegou e me pediu, então deixa para você ir a semana que vem, porque vai vir muita gente para cá e eu sei que sabe administrar tudo aí. Aí a semana que vem você vai, então você vai até com eles, é bom que você faz conhecimento, já tem alguém lá para você ter amizade e tal. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema não. Aí fiquei, fiz o que eu sabia, o que eu fazia sempre quando chegava visita, né? Fazia muitos quitanda, que naquele tempo a gente falava quitanda, que é biscoito, bolo, esses trem assim, e matar leitoa, essas coisas tudo. Aí quando foi no dia deles vir embora, aí eu peguei e vim ter já com alguém deles, que estava de carro próprio, aí eu vim embora com eles. Aí fui para casa do meu advogado, tá bom. Aí na casa do meu advogado começou outra história novamente, né? Então essa daí lá de Sucanga já ficou para trás. Aí eu fui para casa do meu advogado e já começou o problema assim, das pessoas ter regra para cozinhar. Tinha a empregada, tinha uma moça que era até parente da mulher que cuidava das crianças, que tinha duas crianças na casa desse meu advogado, que o nome dele era doutor Antônio, eu nem sei se ele já ainda é vivo. E tinha eu, a mulher e o seu Antônio. Meu Deus do céu, mas era um pouquinho de comida que fazia e a pobre das empregadas ficava com fome. E como meu advogado, meu encarregado, sempre vendia as coisas, ele estava levando um dinheiro para mim. Aí eu guardava, que eu não tinha nada para gastar, não tinha vaidade, não tinha nada. Aí o que acontecia? O meu advogado morava em frente à rodoviária, mas no alto. Aí todo dia eu dava uma descida lá, ia lá na rodoviária, fazia um lanche, comia alguma coisa e comprava alguma coisa e levava para as meninas comer, porque eu ficava com dó, as pobrezinhas ficavam lá o dia todo, que cozinhava aquele pouquinho de comida, não sobrava nada. Elas apanhavam as vasilhas da mesa sem nada e não tinha nada nas panelas, eu ficava com dó delas. Aí fui esperando chegar, chegar a época que o juiz começasse coisa para nomear uma pensão para mim. Aí nisso me puseram numa escola embaixo, perto da rodoviária, eu comecei a estudar à noite. E com isso tem um outro fazendeiro que é extremante nosso lá, ele já é até falecido, o nome Domingo Lima. Aí esse Domingo Lima culiou mais esse meu advogado para mim vender uma parte da fazenda para eles e vender preço baratinho, né? Eles achando que eu era besta, que eles podiam me passar para trás. Aí esse advogado, nossa, mas montava na minha cabeça querendo que eu vendesse, e falava todo dia, ele chegava perto de mim já conversando, Grécia, você tem que vender, vende para domingo e não sei o quê, e ficar naquela insistência. Ai, aquilo eu fiquei agoniada com aquilo, que esse povo, todo lado que eu estava indo, o povo só queria passar a perna. Aí sim, aí como tinha um pessoal que morava aqui em Teoflotone por nome Seu Zé, esse Seu Zé, eu já contei a história dele quando eu tinha 12 anos lá na fazenda. Ele era pedreiro e trabalhava na fazenda do meu pai, fazendo curral, fazendo casa para os empregados, reformando a fazenda, fazendo negócio paiol, né, que de primeiro era feito de madeira, mas aí fez tudo de parede normal. Então, esse seu Zezé trabalhou um bom tempo. E nessa época que ele trabalhou lá na fazenda, ele morava em Sucanga. E tinha o companheiro dele, que é o ajudante, que eu já contei essa história. Se vocês acompanhar, pegar do princípio, vocês vão ver o que eu estou falando, que foi o primeiro, assim, namorado de interesse que eu tinha, né? Nem sabia o que era namorado direito, que eu tinha 12 anos, mas só namorar só de olhar, né? Porque eu já contei sobre como que foi. Quem quiser entender tem que começar do princípio por isso, né? Então, esse seu Zé, com o tempo, ele vendeu lá em Sucanga, lá onde ele morava, que a casa, mas era um lote grande e tal, era um pedacinho de terra que ele tinha. Aí ele vendeu e comprou aqui no Teoflotone a casa. Aí, o que acontece? Eu sabia, aí eu descobri, né, aonde que era que ele morava. Aí um dia eu vim passear na casa deles
E conversando com a Dona Maria, que era gente muito boa e gostava demais de mim, seu Zé também, que seu Zé me conheceu desde a idade de 2 aninhos. Assim que eu fui para a fazenda, seu Zé já conhecia meu pai, que ele já mexia lá na fazenda com meu pai há muitos anos. Agora, quando eu entendi de conhecer ele, saber quem ele era, é depois já de grande. Pois é, então aí eu conversando com Dona Maria, e aí eu contei para ela que eu não estava satisfeita lá onde meu advogado estava e queria sair de lá, mas o juiz ainda não estava ainda no escritório para poder me atender. Aí Dona Maria, Grécia, vem para cá, vem morar mais nós gostamos de você e tal e tal. Aí tudo bem. Aí eu peguei e fui embora, aí cheguei lá, conversei com meu advogado falou assim, eu estou indo para casa de um pessoal que é conhecido de muitos anos, e quando o juiz entrar em coisa, eu vou lá e ele passa para mim ficar com eles. Tá bom. Aí o advogado falou, né, que tal, para mim não ir, ficar lá com eles, mas eu já sabia o porquê que ele queria que eu ficasse lá para poder me tapear e eu ir vendendo a terra, os pedaços e do preço que eles quisessem, né? Como eu era ainda bem experiente, né? Então eles achavam que podia me enrolar e fazer eu assinar e vender de qualquer maneira. Aí tá bom, aí eu vim para casa desse pessoal. E nesse meio tempo, depois o juiz, tá, coisa, eu fui perante o juiz, mas o seu Zezé, aí eles concordaram de eu ficar na casa deles. Aí eu fiquei, mas eu não fiquei muito tempo, não. Aí tanto que eu fiz 16 anos na casa deles, eu lembro que eu ainda fiz uma festa, naquele tempo não tinha geladeira, se tivesse geladeira, só quem tinha muitas condições, né, financeiras, mas eles como não era assim, então não tinha geladeira. Aí eu sei que eu arrumei com os tambor grande, aí na serraria, aqui na casa, pertinho da casa dele mesmo, tinha uma serraria, arrumei o pó de serra, e tinha o pessoal que é muito conhecido, que foi amigo do meu pai, que eu já falei nele, o seu Noé, que tem um restaurante, né, que eu contei o caso desse restaurante aí, que eu fiz o aniversário de 8 anos. Então, esse São Noé, ele coisava, fornecia gelo. Aí eu fui lá, arrumei o gelo e fiz a festa, comemorei. Nunca tinha feito festa nenhuma, né, de comemoração do meu aniversário. Aí eu comemorei, foi uma beleza a festa e tudo mais, na casa desse seu Zé. Aí tá bom, aí passou. E o tal Tião, que eu já falei que trabalhava com o seu Zé, que ia lá para a fazenda que eu interessei nele, estava morando em Brasília nessa época, tinha ido embora para Brasília. Aí nas férias ele vinha. Aí quando aconteceu dele vir nas férias, aí veio, aí a gente começamos assim, namorar e tal, aí ia pro cinema e tal, e aí a gente tava firmando um namoro mesmo. Aí o que que acontece? Aí aí foi esse namoro e tal e tal. Aí ele deu o dia dele ir embora. Aí, quando ele deu o dia embora, eu terminei com ele. Eu terminei com ele, falei, não, vamos fazer isso. Depois nós escreve e eu vou ver se a gente continua ou não. Por que que eu falei assim? Porque ele era muito bonito e eu achava eu muito feia. E eu pensava, se eu casar com esse cara, eu vou sofrer, porque esse cara não vai me respeitar, vai arrumar outras namoradas. E realmente ele era muito namorador, porque era muito bonito mesmo, moreno, claro, alto, cabelo lisinho, pretinho, uma gracinha ele. Aí eu ficava com medo de firmar namoro com ele pra gente casar e depois eu sofrer. Aí tá bom. Aí ele foi embora e ficou, depois ele escreveu. Aí levou uns dias, né, um mês, alguma coisa assim, ele escreveu. Ele escreveu para confirmar o namoro. Aí tá bom. Aí eu fui e falei que sim, confirmei o namoro. Aí ficamos confirmados. Mas naquele tempo levava muitos dias para uma carta chegar lá e chegar aqui também. E as cartas eram assim, eram umas 3, 4 folhas de caderno grande, não era folhinha caderninho, não. Eram as folhonas grandes, aquele escrevia de um lado e de outro. Aquilo você levava mais de meia hora para ler tudo quanto é carta, porque era grande e muitas folhas que eles escreviam.
não tinha telefone nessa época, nem nada. Tá bom, aí eu fiquei aqui no seu Zé. E aqui, pertinho da casa dele tinha a escola. Aí eu me matriculei e comecei a estudar. Aí, tanto que eu tinha estudado mal, uns 20 dias lá na casa do meu tio, lá numa escola que tinha lá. Aí foi que eu fugi, né? Aí parei de estudar, fui para Sucanga, não estudei também. Aí quando chegou aqui, aí eu entrei na terceira série, repetente, sem nem saber fazer o nome direito, eu não sabia. Aí a diretora foi namorada do meu pai. E nossa, quando ela ficou, eu fui fazer a matrícula, que ela ficou sabendo que eu era filha do meu pai, meu Deus, ela me tratava bem demais. Tanto que quando tinha o dia da tabuada, chamava um por um no quadro, né? E naquele tempo não falava nem a tabuada, não, era batalha. Hoje é dia de batalha. Aí ela não me chamava, não, porque ela sabia que eu não sabia, pois eu não tinha estudo nenhum, e estava na terceira série repetente. Aí chamava, aí os meninos falavam, mas por que a diretora chama todo mundo e não chama Grécia de jeito nenhum? E ficava cobrando por que não me chamava, né? Mas ela não me chamava puxando saco, porque ela foi namorada do meu pai, então ela me tratava bem, mesmo que meu pai já tinha morrido e tudo mais. Aí tá bom, aí quando dava fim de semana, eu ia para lá para minha fazenda. Aí eu já tava, né, já grande, 16 anos. Aí é uma beleza. Aí eu ia lá para minha fazenda e quando dava no domingo, eu tinha que vir embora. Não, domingo não, na segunda cedinho eu tinha que vir embora, meu encarregado que me trazia, né? Aí meu encarregado me trazia e quando dava o dia de eu ir de novo, eu já combinava com ele. Eu falava, Arnaldo, você pode me trazer o cavalo que dia de sexta-feira de tarde eu tô indo. Aí sexta-feira eu pegava o ônibus e aqui tinha o irmão da dona, Dona Maria, seu Gimiro, já é falecido também, ele que me levava na rodoviária. E naquele tempo tinha os toca-fita, meu toca-fita era TV azulzinho. Aí eu ia e levava esse toca-fita lá para a fazenda. Nossa, ia para a casa dos empregados, escutar música, era pilha naquele tempo e tudo mais. Aí quando dava segunda cedinho, eu vinha embora de novo por causa da escola. Aí no passado o tempo, eu fui uma vez e choveu muito. E eu tinha uma. Aí chegou mês de julho, né? Aí quando eu comecei a estudar, eu estudei mais ou menos 4 meses aqui nessa escola. Aí chegou o mês de julho nas férias, aí ia na segunda-feira, já não ia ser a última aula, aí ia ficar as férias. Aí eu combinei com minhas amigas para me fazer um almoço de despedida, que eu ia ficar uns mais de 30 dias, né? Ia ficar nas férias lá na roça, então ia ficar um tanto de dias sem ver elas. Aí sim, aí ficou, eu vim, aí eu fui para a roça e ficou de eu vir no sábado à tarde para poder fazer esse almoço no domingo. Aí meu encarregado veio me trazer, tinha chovido muito e nós atrasamos, aí não ia achar mais o ônibus, ou então o ônibus não ia passar por causa da chuva, que era estrada de chão. Aí ele falou, senhor Grécia, tem o filho de Antônio Valu, que ele puxa a gente, vamos passar por lá para ver se ele tem vaga. Aí quando nós passamos, esse motorista estava mexendo na rural dele, arrumando e ia pegar os pessoal no valão. Aí Arnaldo pegou e perguntou se ele tinha vaga, né? Aí tinha, aí ele me trouxe, aí eu vim com ele e ficou de depois Arnaldo na segunda-feira levar o animal lá em Tiãozinho na beira da rodagem para eu vir de ônibus na segunda, né? Que eu ia para a roça e ia ficar nas férias lá na roça. Aí eu vim com ele. Quando chegou aqui, ele despachou as pessoas que veio que era passageiro, e aí veio me trazer na casa do seu Zé. Aí quando chegou na casa do seu Zé, eu falei assim, eu falei assim, eu ainda tenho que ir lá na rua, na feira, para me comprar as coisas, que amanhã eu quero fazer um almoço de despedida aqui. Aí ele falou, não, eu volto com você. Eu falei, não, moço, pode deixar que eu vou, eu pego um táxi. Não, eu te levo. Tá bom. Pegou e me levou, eu fiz a feira. Aí, tá bom. Quando chegou aqui,
eu ainda preocupei, eu falei: "Nossa, Dona Maria vai pensar que eu estou que antigamente era muito, sigilo as coisas, as pessoas eram muito supersticiosas, né, então, assim, qualquer coisa já botava grilo naquilo, aí como que ele tinha me trago, voltou comigo lá na rua, fez a compra, trouxe eu de novo, eu falei: "Dona Maria vai falar que eu estou namorando esse cara". Aí Aí ele perguntou: "Você vai embora na segunda?" Eu falei: "É". "Ah, então você não precisa pegar onde não, que eu te pego aqui". Eu falei: "Que hora mais ou menos?" Ele falou: "Ah, uma faixa de meio-dia, por aí eu tô te pegando aqui". "Tá bom". Aí então eu vou parar aqui, né, porque senão o vídeo fica muito grande e as pessoas acabam enjoando de ficar ouvindo, né. Então esse é o 14 vídeo, né, vocês para entender tudo direitinho, vocês tem que começar a assistir do primeiro, né, que é a minha história da minha vida, o meu sonho que eu tinha de contar a minha história, e tem muito vídeo para fazer ainda, né. Então, pois é. E vocês escrevem no meu canal, né, Grécia Vale, História da Minha Vida, toca no sininho e compartilha, né, para minha história crescer. Então, tudo de bom para vocês, um bom dia, muito obrigado. Assista meu vídeo eu vou continuar aqui a minha história, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Obrigado.